difícil é a questão da interdição ética, né? Então, eu gostaria de te agradecer a disponibilidade. Gostaria que o senhor pudesse dar uma aula bem didática, porque a gente vai gravar essa aula, né? Porque só reforçando até, agradecer a presidente doutora Nilra, doutor Felmalmo, doutor Tremente, todos os conselheiros, porque se nós nos depararmos com essa situação, certamente vai ser o maior dilema ético e moral que nós vamos ser colocados à prova, né? Então, não quero lhe dar essa responsabilidade, mas já lhe passando, né? Porque, sinceramente, infelizmente, não tive que passar por isso ainda, nós não tivemos que passar por isso ainda, mas no momento que nós tivemos que passar, que nós enfrentemos da maneira mais técnica possível, né? Certamente. Então, eu lhe agradeço muito sua vinda aqui, agradecer já ao CRM de Minas Gerais, agradecer ao CFM também a vinda, já me passa a palavra. Bom, gente, primeiro, boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo muito ao convite. Eu acho que é uma oportunidade muito boa a gente poder estar conversando a respeito dessas questões da fiscalização, né? Nós estamos aqui fazendo um treinamento, principalmente com os novos médicos fiscais, até porque hoje nós temos uma responsabilidade muito grande enquanto conselhos com relação a essa questão da fiscalização, né? Eu vou começar mostrando ali que o conselho, né, desde a sua formação, desde na sua lei, né, na 3268/57, ele já tem na sua composição informações de que colocam essa atividade de fiscalização como uma das prioridades ou uma das necessidades maiores do Conselho, né? Então, ali no seu artigo 2, coloca que o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina são os órgãos supervisores da ética profissional em toda a República e, ao mesmo tempo, julgadores e disciplinadores da classe médica. Ou seja, nós temos que estar acompanhando os médicos o tempo inteiro. E aí, nós percebemos que existem duas funções primordiais do Conselho. Uma que é a cartorial judicante, que normalmente é que a gente consegue fazer mais e que o Conselho muitas vezes está muito voltado a ela, e a outra de fiscalização. Uma ajuda a outra, elas se somam. O que a gente tem visto ao longo do tempo é que muitas vezes essa questão da a ação, né, e da atividade judicante, ela ficou mais, vamos dizer assim, trabalhada do que a fiscalização em si. E o que a gente tem visto é que nós temos que trabalhar essas duas coisas da mesma forma, porque elas são complementares, né? Nós temos ali ainda na 3268/57, no seu artigo 5º, as atribuições dos conselhos regionais, que é fiscalizar o exercício da profissão médica. Não tem como a gente fiscalizar o exercício se a gente não tiver uma atividade de fiscalização bastante organizada, né? Então, assim, ao longo dos anos, as resoluções, os trabalhos, eles foram muito direcionados, aí, naturalmente, por parte dos conselhos, para essa questão judicante. E a fiscalização, ela não caminhou nesse mesmo, vamos dizer, nessa mesma velocidade que deveria. Então, há algum tempo atrás, o Conselho, e aí nós tivemos situações onde nós temos atividades fiscalizatórias dos conselhos muito diferenciadas no Brasil como um todo. Então, se a gente for olhar os conselhos como parte de um sistema, nós temos variações assim, muito acentuadas em termos de fiscalização, em termos de estrutura, em termos de organização dos departamentos de fiscalização dos conselhos como um todo. Então, preocupado com essa situação, o Conselho Federal, há cerca de mais ou menos uns 10 anos, vem fazendo um trabalho no sentido de organizar essa fiscalização para que ela seja uniforme no Brasil como um todo e que ela traga, vamos dizer assim, resultados mais expressivos do ponto de vista de dados, de estatísticas, para que o próprio Conselho Federal e os conselhos regionais tenham fundamentação para poder argumentar questões relacionadas a essa situação da fiscalização. Então, em 2013, já como fruto de um trabalho, eu vou fazer um histórico dessa situação para depois a gente chegar lá
no nosso tema principal aqui hoje. Veio a resolução 2056 de 2013, que foi uma resolução que, pela primeira vez, tratou da organização dos departamentos de fiscalização dos conselhos. Foi nomeada uma comissão que, num primeiro momento, ela buscou um instrumento de organização desses conselhos através de uma plataforma informatizada com orientações de como fazer a fiscalização. Nesse primeiro momento, ambulatorialmente, de forma que a gente tivesse, né, um aplicativo que pudesse ser usado por todos os conselhos, no sentido da gente uniformizar a forma, a maneira de fazer a fiscalização, e que a gente pudesse munir o Conselho Federal com dados para que se criasse um grande banco de dados para que a gente tivesse informações suficientes para poder mostrar qual que é a realidade da situação da atividade médica profissional no Brasil, e muito mais do que isso. Um foco principal, que é a garantia da qualidade da assistência e do atendimento na nossa sociedade. Então, na realidade, essa primeira resolução, que a gente trabalha aí como se fosse a resolução mãe, de qual depois a gente vai ter outras situações, que a 2056 de 2013, ela trata disso. Ela trata de, num primeiro momento, organizar a forma de se fazer fiscalização, né? Claro que esse todo é um movimento que o tempo inteiro ele precisa ser organizado, ele precisa ser modificado, adaptado à realidade, e é um papel que cabe a todos nós. É um papel que não é só, que não cabe mais ao Conselho Federal de Medicina só. É um papel que cabe a todos os conselhos que fazem parte desse sistema, né? E tem uma outra situação que hoje nós temos que trabalhar com muito cuidado, é a questão da avaliação dessas fiscalizações e da cobrança dessa atividade do Conselho pelos próprios órgãos fiscalizadores dos conselhos. Aí, no caso, o Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas, o TCU, ele entende que a fiscalização é atividade fim, uma das atividades fim maiores do Conselho. Então, ele entende que a gente tem que fazer da mesma forma que trabalha a questão judicante, a questão das sindicâncias e dos processos, a gente tem que se empenhar para poder trabalhar a fiscalização. E se a gente vai ter que fazer isso, nada como fazer isso de uma forma organizada, tá? Então, esse é o cenário que nós estamos trabalhando, né? Então, em 2013, surgiu essa resolução, a 2056 de 2013, que trata justamente disso, de, num primeiro momento, organizar uma forma de fiscalização com uma plataforma própria, com aplicativos informatizados que pudessem trabalhar de uma forma igual no Brasil inteiro essa fiscalização. Esse foi o primeiro objetivo. Algumas pessoas questionam que esse aplicativo ele é muito quantitativo, mas nesse primeiro momento isso era necessário, porque a gente precisava ter uma informação quantitativa de dados. Então, se a gente for lá, que não é o foco nosso aqui agora, e avaliar os resultados das fiscalizações do Brasil inteiro, nós vamos conseguir ter um mapa da situação de como que está a estrutura de atendimento, como que está a condição para o trabalho médico, os déficits que a gente tem em vários lugares, e isso nos possibilita acionar, inclusive, os órgãos responsáveis por essa prestação de saúde à população, gestores, Ministério Público e outros que possam ajudar a fazer isso funcionar de uma forma mais adequada. Então, assim, quais que foram os eixos, né, que trabalharam a construção dessa resolução? O primeiro é a questão de se avaliar o ambiente físico, né, e de edificação adequados, pautados em normas já pré-estabelecidas. Aqui no caso eu coloquei o exemplo ali da RDC 50 da Anvisa, que trabalha muito essa questão.
A avaliação de equipamentos, insumos, né, para propedêutica, aplicação e terapêutica de procedimentos reabilitadores e de métodos investigativos e diagnósticos que precisam ser avaliados pela nossa fiscalização. E um ponto que muitas vezes a gente tem colocado como basilar nessa questão, que é a infraestrutura para tratar complicações decorrentes de intervenções quando a realização de procedimentos. Então, assim, essa resolução, ela busca qualificar e garantir o atendimento e dar garantia de um atendimento adequado para para a sociedade. Muitas vezes a gente não tinha isso como um foco de avaliação. Então, é importante que a gente entenda que quando você faz um aplicativo e que quando você coloca lá uma série de questões que precisam estar presentes naquela unidade que presta serviço, o foco é garantir a qualidade e a segurança de atendimento para a população naquela situação. Então, essa resolução 2056 de 2013, ela é dividida, ela é extensa, ela é grande, mas ela é bastante abrangente na sua organização. Então, no primeiro momento, no primeiro capítulo, ela trata da organização e competência dos departamentos de fiscalização nos conselhos regionais de medicina, e aí cabe a gente já fazer uma primeira reflexão. Como eu disse anteriormente, são as mais diversas condições que a gente tem de fiscalização no Brasil como um todo. O que a proposta busca é a gente ter uma organização mínima e uma estruturação mínima que possibilite a fiscalização ser feita de uma forma mais adequada no Brasil. Então, assim, nós temos situação em que nós temos locais onde a gente tem uma estrutura razoavelmente adequada, com presença de médicos fiscais, com presença de agentes fiscais, com estrutura de área física adequada, equipamentos, e temos outras, infelizmente, que essa situação ainda não acontece. Nós ainda temos alguns locais onde a gente não tem a presença ainda do médico fiscal, a fiscalização é feita pelos conselheiros, o que de certa forma responde a essa proposta, mas que acaba trazendo mais uma atribuição para os conselheiros que no seu dia a dia já tem uma série de outras atividades a cumprir, né? Então, ela busca trazer essa organização, ela define os serviços e ambientes médicos, né? Principalmente em situações que antes não eram discutidas, inclusive no âmbito virtual. Ela traz a discussão das responsabilidades do diretor técnico. Isso é fundamental que a gente discuta enquanto órgãos reguladores da atividade profissional. Nós precisamos entender claramente quais que são as responsabilidades do diretor técnico, quais que são os limites das suas capacidades, né? E quais que são as responsabilidades que ele tem que ter. Infelizmente, a gente trabalhou por um grande tempo em que alguns colegas assumiam a responsabilidade de diretoria técnica de unidades sem entender bem o que eles estavam assumindo, o que essa responsabilidade significa. E isso é uma situação que não é boa, né? Porque, na realidade, esse profissional, esse médico que assume essa responsabilidade, ele tem que ter conhecimento do que ele precisa fazer para que ele garanta, porque, em última análise, ele que é o responsável em garantir a condição de atendimento e a condição de trabalho naquele ambiente. Então, é preciso que a gente tenha um entendimento muito claro com relação a isso. Isso está não só na resolução, mas também na resolução específica que trata das diretorias clínicas e que trata das diretorias técnicas, né? Ele traz um artigo específico, né, ali o 18, que coloca que o diretor técnico médico ele é responsável em informar ao Conselho Regional de Medicina, com cópia para os administradores da instituição, sempre que faltarem condições necessárias para a boa prática médica. A gente sabe que muitas vezes o diretor técnico ele não tem autonomia suficiente para poder resolver alguns problemas ou não tem condições mesmo estruturais para poder resolver. Mas o papel dele não se limita a isso. O papel do diretor técnico, ele tem que buscar soluções para isso.
Se ele não tiver internamente, ele tem que, inclusive, comunicar aos órgãos competentes, vamos dizer assim, entre aspas, pedir uma ajuda para que essa coisa aconteça. Então, é importante que, dentro do processo de fiscalização, e eu falo que o processo de fiscalização ele é um processo pedagógico, ele é didático, a gente tem que mudar um pouquinho essa lógica de que a fiscalização ela é só punitiva, ela não é punitiva. A fiscalização ela tem uma função muito mais didática, muito mais de colaborar com a estrutura para que ela se organize e possa trabalhar de uma forma adequada, né? Obviamente que quando as coisas não acontecem, ela tem que ter os seus encaminhamentos, mas essa é a primeira visão que a gente tem que tentar mudar. A fiscalização do conselho ela é para ajudar o médico, ela é para ajudar as estruturas a se organizarem de forma adequada para poder prestar o serviço para qual ela está destinada, né? Uma outra situação que essa resolução também traz é não só a responsabilidade do diretor técnico, mas também a responsabilidade do diretor clínico e do corpo clínico, né? Nós sabemos que nós médicos, dentro de uma instituição, o corpo clínico de uma instituição, ele tem responsabilidades também que têm que ser compartilhadas. E isso precisa ficar muito claro, isso precisa ficar muito bem definido. Hoje, na nossa conversa aqui, surgiu uma situação que a gente entende que precisa ser melhor estruturada, porque nós hoje estamos passando por uma mudança, né, muito grande na forma de contratação dos hospitais. Então, antes, né, a gente tinha um corpo clínico que era mais fixo e que ele ficava mais tempo, que as pessoas tinham vinculação maior com as unidades, o que talvez facilitasse um pouco mais esse trabalho. Hoje, né, com a questão da pejotização, com a questão da contratação de empresas, isso é uma situação que traz algumas situações que são mais delicadas nessa questão do corpo clínico. Mas o entendimento é que nós temos que adequar a questão do corpo clínico a essa realidade. Nós temos que discutir os regimentos internos, nós temos que adequar essas situações, porque esses médicos que estão ali, e embora eles não tenham uma contratação direta do hospital, eles prestem serviço através de uma terceirizada, eles têm a mesma responsabilidade pela assistência e a condução da situação de saúde dali do local. Então esse é um outro ponto que precisa ser visto e que precisa ser trabalhado e que a nossa fiscalização pode contribuir, não só levantando dados ou trazendo informações para a própria direção do conselho, para que possa fundamentar melhor as ações junto a essa situação. Aqui, né, a gente colocou a responsabilidade, ela trata também a responsabilidade não só do diretor técnico, mas também dos administradores médicos das instituições, né, porque isso precisa ser discutido, isso precisa ser avaliado. Algumas outras situações mais específicas, por exemplo, relatado ao ato profissional em si. A fiscalização ela tem que avaliar isso, né? Como que esse ato profissional está sendo feito, qual que é o cuidado que está sendo feito, se existe risco, se esse risco ele está sendo trabalhado, e uma série de situações que podem comprometer a qualidade e a segurança do procedimento estabelecido. Alguns outros dados que aqui a gente pode pular. E, na realidade, assim, nas disposições finais, ela traz algumas questões que são importantes, né? A questão de trabalhar não só, como eu falei, ela traz a questão do ambiente médico. E aí engloba tudo. Ela vai englobar os hospitais, as clínicas, inclusive os consultórios, né? A proposta é de que a gente tenha um grande levantamento através dos aplicativos, através dos roteiros de fiscalização, que possam trabalhar não só a caracterização desses, vamos dizer, ambientes maiores, que a gente rotineiramente faz, mas que a gente possa também fazer a caracterização dos consultórios individuais. Então é um trabalho muito grande. O CR virtual, que é a plataforma que
a gente tem trabalhado com ela, está passando por uma modificação que agora em 2020 vai vir, como dizer assim, como uma primeira modificação no sentido de já depois desses anos, com a experiência acumulada, facilitar ainda mais a utilização pelos departamentos de fiscalização, inclusive na sua própria operacionalidade. Então, até agora, por exemplo, a gente fazia as fiscalizações e ainda faz a fiscalização utilizando um tablet. Muitas vezes o roteiro ele é feito e imprime-se um resultado na hora. Algumas coisas vão ser modificadas. Esses dados já não vão precisar mais ser impressos, eles vão para a nuvem, eles vão ter uma circulação mais rápida, eles vão para o Conselho Federal de uma forma mais eficiente. Então, uma série de mudanças vem sendo tomadas no sentido. O que é importante do ponto de vista aí do Conselho Federal e dos conselhos regionais? É que a gente entenda que nós trabalhamos num sistema e que, na realidade, a perspectiva é que todos nós trabalhemos de uma forma organizada, seguindo uma proposta de utilização de uma plataforma para que a gente possa fazer a fiscalização e essa fiscalização ela possa ser transformada num grande banco de dados, de informações que vão subsidiar tomadas de decisão, não só dos conselhos regionais, mas como do Conselho Federal. A busca é essa. Essa resolução 2056 de 2013, ela tratou mais especificamente a questão ambulatorial. Mas, ao passar do tempo, a proposta é que fosse trabalhada também a roteiros para o atendimento e avaliação hospitalar. Então, em 2016, veio a resolução 2153, que implantou novos roteiros, aí roteiros mais específicos para os hospitais. Então, o trabalho da comissão foi criar uma estrutura de plataforma digital onde a gente tivesse roteiros específicos para avaliar qualquer tipo de atividade profissional a nível hospitalar. Então, isso também já foi implantado, né? A gente já está começando a ter os frutos dessa avaliação. O trabalho nosso, ele é contínuo. A gente sempre vai estar dando retaguarda aos conselhos regionais no sentido de ajudar na implantação desses aplicativos e também de ouvir dos conselhos regionais. Isso é fundamental, que é quem aplica isso na prática, uma avaliação desse sistema e um retorno, um feedback com dados que possam ajudar a que a gente aprimore cada vez mais esse sistema, né? Então, em 2016, a outra resolução foi a 2153, que ela buscou o quê? Avaliar e trazer roteiros novos para avaliação hospitalar. Com relação à atividade dos membros, né, da fiscalização, foi proposto que os membros da fiscalização, eles passam a verificar se os serviços fiscalizados estão de acordo com a atividade declarada pelo médico na prática privada, no contrato social registrado de pessoas jurídicas e nos estabelecimentos públicos, né, o que consta como sua atividade fim, bem como as regulamentadas pelo CRM. Bom, aqui eu vou colocar um pouquinho mais a nossa prática e aí a gente já vai caminhar um pouquinho para a gente discutir a questão da interdição ética. Como que funciona essa fiscalização hoje? O médico fiscal ou o conselheiro que faz a fiscalização, quando ele recebe uma demanda, ele tem que fazer todo um planejamento prévio de como que ele vai fazer essa fiscalização, utilizando esse aplicativo. São inúmeros roteiros, então isso tudo está informatizado, ele tem acesso, né, através do sistema informatizado. Então ele vai trabalhar e ele vai sempre planejar e montar um roteiro de fiscalização de acordo com a demanda, com a diligência que é pedida, né? Então ele vai fazer, então, por exemplo, eu tenho que avaliar as condições de funcionamento de uma maternidade. Sabendo disso, ele vai pegar, vai fazer todo o levantamento de dados, ele vai montar uma plataforma de avaliação, que ele tem condição de fazer dentro do próprio conselho. Ele vai baixar os roteiros que são necessários para poder fazer essa fiscalização. E ele vai, com o equipamento, com o tablet,
para a unidade onde ele vai preencher essa avaliação através dos dados que estão roteirizados ali. Quando ele termina essa fiscalização, o que está na norma hoje, o que está na resolução, é que nesse momento ele já deve lavrar um termo de vistoria. Tá? O sistema está preparado para que ele faça esse termo de vistoria no local, que ele possa imprimir esse termo de vistoria no local e que ele entregue ao vistoriado essas informações. Nesse termo de vistoria, ele já traz algumas informações de possíveis inconformidades que foram encontradas naquele procedimento inicial que ele fez. Esse termo de vistoria não é um termo definitivo, mas ele é um termo inicial, preliminar, que já é entregue para o médico, né, para o responsável técnico nessa situação. Por quê? Porque ele possibilita que, a partir daquele momento, a instituição já comece a tomar providências para resolver aquelas inconformidades que foram apontadas. O que acontecia? A gente fazia a fiscalização, pegava aqueles dados, voltava para o conselho para elaborar um relatório que depois ia ser encaminhado. Isso trazia um hiato muito grande entre a fiscalização e o início da tomada de decisão para a mudança dessa situação. Então, nesse período aí, a gente tinha um espaço em que o conselho já tem conhecimento da situação e que medidas precisavam ser tomadas. Então, o primeiro passo hoje é, após uma fiscalização, e isso está na resolução, deve ser lavrado um termo de vistoria que tem que ser entregue de preferência ao responsável técnico, ao diretor técnico, ou não havendo a presença do diretor técnico, aquele que foi nomeado para poder encaminhar a fiscalização. Né? O termo de vistoria especifica as condições encontradas no serviço fiscalizado, podendo utilizar inclusive métodos de imagem. Hoje a gente tem trabalhado, os equipamentos permitem o registro fotográfico das situações, né, que confirmem os dados coletados, evitando a identificação de pacientes, óbvio, né, e que envolvam a imagem de pessoas. Havendo irregularidade, será lavrado, juntamente com o termo de vistoria e, se necessário, o termo de notificação. Esse é um segundo passo que a gente tem que ir trabalhando isso para a gente chegar lá na frente na discussão da interdição ética. Então, na realidade, se eu vou fazer uma fiscalização, obrigatoriamente eu tenho que lavrar um termo de vistoria. Se eu encontro algumas condições, que nós vamos ver mais à frente um pouquinho, que são condições mais graves, que colocam em risco a assistência, hoje, já com as modificações todas, o médico fiscal, ele está, vamos dizer assim, de acordo com a resolução, ele está habilitado a fazer o chamado termo de notificação, que é o quê? É um termo, ele é mais específico do que o termo de vistoria, onde ele vai apontar situações de maior gravidade, inclusive com a definição de prazos para poder fazer a correção disso. Isso é entregue no hospital, isso vem para cá e isso é passado para o coordenador do departamento de fiscalização, que vai homologar essa situação. Então, essa que é a proposta de encaminhamento com relação a essas questões. Só uma pergunta, doutor. O termo de vistoria, ele naturalmente é entregue para o hospital no momento em que ocorre a vistoria. Isso. O termo de vistoria, ele faz parte de toda a fiscalização. Então, ao final da fiscalização, ele é como se fosse um termo de visita. Mas ele já traz dentro do aplicativo, que o aplicativo coloca assim, isso aqui é essencial, isso aqui não é essencial, isso aqui... E aí, na hora que você faz o consolidado que você fecha, nesse termo de vistoria já vem esses dados, por exemplo, que são essenciais e que estão com algum problema. Então ele entrega para ele, mas são termos que são necessários, mas que eles, vamos dizer assim, eles têm menos risco à assistência do que aqueles que vão aparecer no termo de notificação. E o termo de notificação, ele também é entregue no mesmo momento ou obrigatoriamente ele tem que ser visto pelo coordenador? Não. O que a resolução traz é que aí é só para a gente historiar, antes o termo de notificação, obrigatoriamente, ele tinha que ser visto pelo coordenador. Mas como estava criando um espaço muito grande, que era pela própria tramitação, né, gente, de situação, isso, por mais que se quisesse andar com isso rápido,
isso poderia levar um tempo, a modificação na resolução através da 2053 deu autonomia ao médico fiscal de lavrar o termo de notificação, entregá-lo e depois ele passa para o médico, para o coordenador do departamento, que vai homologar esse termo que foi colocado, tá certo? E aí as medidas vão ser postas. Nós vamos ver aqui na frente algumas situações que não são todas, que indicam a necessidade de se lavrar um termo de notificação, tá? E esse é o primeiro passo para caminhar para uma interdição ética, tá? Dependendo do que você detecta, dependendo do que você encontra. Então aqui, ó, resolução 2153, o que ela faz? Primeiro passo, depois de uma fiscalização, é o termo de vistoria que será entregue ao fiscalizado obrigatoriamente ao final de cada fiscalização. Havendo necessidade, deverá ser entregue também o termo de notificação, tá? Quando que eu vou entregar esse termo de notificação? Quando é constatada a ausência de condições mínimas de segurança para o ato médico ou evidente prejuízo para o paciente, né? Hoje, a gente pensa que não, mas a gente encontra situações onde você vai no hospital que não tem plantonista, você vai numa situação onde faltam equipamentos básicos e uma série de questões onde ali está sendo feito o atendimento, né? Aí quer pela existência, né, de situação de risco à saúde, quer pelo risco de exposição a fatores externos que possam prejudicar o tratamento. A resolução, ela traz, e é importante quem vai trabalhar com isso, que tenha um conhecimento muito aprofundado da resolução, inclusive dos itens que indicam a elaboração da notificação, para que também não seja feita notificação de uma forma desnecessária, né? Que esse é um cuidado que a gente tem que ter também. Ali, aqui tá difícil de ler, mas são as condições que levam à elaboração do termo de notificação. Mas, basicamente, são condições de maior gravidade que colocam em risco a integridade e assistência do paciente, né? Onde você vai lavrar o termo. E aí você vai lavrar, o médico fiscal pode lavrar esse termo e normalmente ele vai dar prazos, normalmente até 30 dias, para que essas condições sejam resolvidas. Ou, muitas vezes elas não vão ser resolvidas em 30 dias, mas que haja um posicionamento da unidade com uma programação de organização dessa situação. Essas irregularidades precisam ser sanadas, mesmo que ele faça, vamos dizer, um cronograma de como vai fazer isso e vai apresentar, aí sim, ele vai apresentar inicialmente para o coordenador da fiscalização, que vai avaliar isso junto aos médicos fiscais ou, dependendo da gravidade, junto à estrutura geral do conselho, mas aí é uma responsabilidade do coordenador. E vai, vamos dizer, fazer esse ajuste com a unidade, né? Complementar a essas duas resoluções, gente, em 2018 nós temos a resolução 2214, que é uma resolução que trata especificamente da organização dos departamentos de fiscalização, dos conselhos regionais. E aí, assim, ela traz a necessidade de contratação de médicos fiscais, obviamente que esse número de médicos fiscais ele vai ser avaliado pelo próprio conselho, não tem uma definição clara em relação ao número de médicos, mas é necessária a presença do médico fiscal, é possível a presença do agente de fiscalização, né, que tem um caráter muito mais administrativo de atividade, a estruturação do departamento de fiscalização e as funções específicas de cada um desse departamento. Quais que são as funções do coordenador, quais que são as funções do médico fiscal, se existir o agente de fiscalização também, quais que são as funções, para que não haja nenhum conflito e nenhuma dificuldade de entendimento dessas ações. Uma coisa que é importante a gente colocar aqui é que, no caso de existir agente fiscal,
tem que se ter cuidado, porque ele nunca pode substituir a atividade do médico fiscal. A fiscalização da atividade profissional, ela cabe ao médico fiscal ou ao conselheiro que tem a função. O agente administrativo, o agente de fiscalização, ele tem muito mais uma atividade, vamos dizer, administrativa. Checar junto às instituições a regularidade fiscal, uma série de outras coisas que podem ser feitas. Aqui eu vou passar, aqui são as competências. Bom, então, pautado nessas 3 resoluções, a gente historiou aí essa questão, nós vamos chegar na situação que é o foco da nossa discussão aqui hoje, que é a interdição ética. O que acontece? Muitas vezes, o departamento de fiscalização, ele faz um trabalho brilhante. Ele faz a fiscalização, ele aponta as inconformidades, mas muitas vezes ele não consegue ter a resposta que ele precisa para conseguir efetivamente mudar aquela situação que está ali definida. E aí, nós temos um instrumento que eu entendo que é um instrumento extremamente valioso, que ele permite que o Conselho ele operacionalize algumas situações quando ele não está conseguindo resolver aquilo que está sendo posto e existe uma situação de risco para a população. E isso foi tratado nessa resolução 2062 de 2013, que é a chamada interdição ética. Primeira coisa que nós vamos tentar entender, quais são os pressupostos conceituais da interdição ética. A interdição ética é o mecanismo dos CRMs para impedir que o médico atue em estabelecimentos com elevado risco de assistência para o paciente, expondo o profissional a processos éticos judiciais. Então, a interdição ética, ela protege o paciente, ela protege a sociedade, mas ela protege também o médico, que muitas vezes está exposto a uma condição de trabalho absolutamente imprópria, né? Isso precisa ser entendido. A interdição ética é realizada para o profissional médico que fica impedido de atuar no estabelecimento. A interdição ética, ela impede a atividade profissional médica. Ela não impede o funcionamento da unidade, que é outra situação que muitas vezes tem uma confusão no entendimento. O Conselho, ele tem possibilidade de impedir a atividade profissional do médico, mas ele não pode atuar em outras áreas dentro da unidade. Então, quando se propõe uma interdição ética, a proposta é de interditar a atividade profissional médica. Esse é o limite, né? O CRM não possui competência para impedir o funcionamento da unidade interditada, cabendo essa ação, no caso, se for a vigilância sanitária ou a outras autoridades, dependendo da situação que ali foi encontrada. E durante a interdição ética, o Ministério Público sempre deve ser informado, e o entendimento é que um trabalho conjunto, um trabalho próximo com esses outros órgãos regulatórios, ele é fundamental para que a situação possa acontecer, né? Então aqui a gente separou mais didaticamente para poder facilitar um pouco o entendimento, como é que a gente tem que trabalhar essa questão da interdição e o que está na resolução. Então, o primeiro passo é feita uma vistoria que detecta provas inequívocas de que o estabelecimento fiscalizado não reúne 2 condições básicas: condições mínimas de segurança para o ato médico ou fica evidente o prejuízo para os pacientes. Então, a gente tem que ter essas 2 condições. Aqui, se a gente for passar, tem um detalhamento, isso aqui é só para mostrar, que está na resolução, que é acessível ao médico fiscal, que está no aplicativo, onde ele vai poder ver ali quais que são essas condições que vão ser tratadas dentro daqueles 2 grandes grupos ali que pode levar a esse entendimento, tá? Avaliando essa situação, ele vai fazer um termo de vistoria, né? E vai fazer um termo de notificação, já no momento. Essa é a orientação da fiscalização. Ele pode fazer um termo de notificação, onde ele vai apontar todas as irregularidades e ele vai propor um prazo para correção.
nesse primeiro momento, ele não precisa nem falar ainda em interdição ética ou proposição de interdição ética. Ele traz isso para o conselho, ele pode entregar isso lá, ele traz isso para o conselho, isso é passado para o coordenador do departamento, que toma conhecimento dessa situação, e vai ser feito o acompanhamento dentro daquele prazo que foi programado para verificação da organização do que foi proposto. No segundo passo, é marcada uma nova fiscalização dentro daquele prazo programado para poder ver se as medidas foram tomadas, ou se um cronograma de proposta de medidas foi feito, ou a própria unidade pode procurar o conselho e trazer uma proposta de organização, porque a gente sabe das dificuldades também das estruturas, das organizações, o que pode ser feito nesse sentido, né? Depois, uma outra situação que pode ser feita também, que foi perguntada aqui, o que trata na resolução é que o termo de notificação seja feito de imediato. Mas se houver alguma dúvida com relação a isso, esse termo de notificação ele pode ser pós-vistoria feito junto ao coordenador do departamento. Tá? O grande risco que a gente tem com isso é justamente a perda de um tempo ou um hiato aí entre a tomada de conhecimento do conselho e a notificação da unidade para que ela possa trabalhar de uma forma mais adequada às situações ali encontradas. Aqui nós vamos passar. Essa fiscalização, então, ela é feita, tá? E aí já com conhecimento do coordenador e traça-se, então, uma programação de fiscalizações para poder avaliar o que está sendo proposto. O que eu estou querendo colocar aqui? O indicativo, que é o primeiro passo de interdição ética, ele nunca é uma coisa que é feita de uma forma imediata. A não ser que seja uma coisa muito grave. Mas normalmente é trabalhado com a unidade a possibilidade dela ir se organizando para poder responder e resolver aquelas questões. Nós temos situações, por exemplo, onde chega para vistoriar uma unidade de terapia intensiva que não tem plantonista. Essa não tem jeito. Tem que lavrar um termo, no mínimo, de indicativo de interdição. Porque o conselho não pode tomar conhecimento de uma situação dessa e aquilo ficar dessa forma, né? Então, assim, claro, gente, que isso vai além do que está ali no texto. Hoje a gente estava discutindo com os médicos fiscais aqui, da razoabilidade das questões, de um entendimento, de uma flexibilidade que precisa ter, mas com cuidado de se buscar sempre a garantia da segurança do atendimento, tá? Então, vamos supor, nesse passo que nós fizemos, foi feita a fiscalização, foi feito um termo, foi feita uma notificação. Voltou lá com 30 dias, nada mudou. Nesse momento, deve ser feito um novo termo de vistoria, um novo termo de notificação, e aí nesse termo de notificação já pode ser colocado um indicativo de interdição. Isso é de autonomia do departamento de fiscalização ainda, né? Então faz um indicativo de interdição, dando um novo prazo para a correção daquela situação. Isso traz para o departamento e esse indicativo é homologado pelo coordenador do departamento de fiscalização, que vai propor sempre o acompanhamento. No próximo passo, dentro do prazo que foi dado, volta lá naquela unidade e faz uma outra fiscalização. Mesmo com o indicativo, e olha que a gente às vezes tem algumas experiências, que quando você coloca um indicativo, isso traz uma mudança conceitual na situação e muitas vezes você consegue minimamente resolver algumas questões sem precisar de continuar esse processo. Se houve uma melhora, o próprio coordenador da fiscalização, ele pode retirar esse indicativo e passa a fazer um acompanhamento da unidade. Aí voltou lá, a situação persiste, está grave, tem uma série de situações. Aí, nesse caso, o coordenador do departamento, ele vai encaminhar para o presidente do conselho
Porque aí a interdição é sempre uma decisão colegiada, ela não é uma decisão do departamento. Vai encaminhar para o presidente do conselho, que deve então nomear um conselheiro para fazer um relatório da situação, como é feito qualquer situação dentro da ação conselhal, que vai ser apresentado em plenária. Esse relator, ele pode entender pela indicação da interdição, ou ele pode entender que não. E ele vai levar esse parecer e esse voto dele para a plenária, que vai aprovar ou não o que está sendo proposto. A partir daí, a decisão já é de plenária. Então, vamos supor que ele concorde com aquilo. Então, ele vai levar, vai apresentar em plenária, a plenária vai aprovar a interdição da unidade. A partir do momento que a plenária entende pela interdição da unidade, então é feito um despacho, isso volta para o departamento de fiscalização, que vai tomar as providências necessárias para a interdição da atividade médica. Obviamente que é uma decisão colegiada justamente para que possa ser avaliado todas as condições que envolvem aquele atendimento, todas as condições que envolvem o fluxo de atenção naquele lugar, o que pode ser feito, se existe a possibilidade de uma outra formatação ou alguma outra situação. Caso esse conselheiro entenda que não deve ser feita a interdição, ele, no relatório dele, ele vai apresentar uma proposição de outros encaminhamentos para aquela situação, que é um fato que existe e que está ali registrado. Tá? E aí, uma vez definida pela interdição, eu esqueci de citar aqui, naquele primeiro momento onde você tem um indicativo, o coordenador do departamento, ele já tem dentro da função dele que notificar o diretor técnico, notificar o diretor clínico e apresentar um termo e notificar o corpo clínico. Porque a interdição ética, ela só pode ser feita com anuência e com acordo do corpo clínico da unidade. Ela não pode ser feita sem anuência ou acordo do corpo clínico da unidade. Então, o corpo clínico já fica tendo conhecimento. Quando é votada a interdição ética pela plenária, novamente esse processo é feito através do coordenador do departamento de fiscalização, que notifica a unidade, o diretor técnico, e aí ele notifica o corpo clínico, que tem que assinar um termo de reciprocidade, porque eles vão ser responsáveis também por essa interdição. Eles têm que estar de acordo e eles têm que participar do processo. Caso o corpo clínico fale, nós não vamos concordar com isso aqui, aí vai ter que se pensar numa outra forma de como tentar resolver aquela situação. Então, assim, e aí, uma vez determinada a interdição, normalmente o prazo é de 60 dias para que a questão seja resolvida. Caso não seja resolvida, ela pode ser prorrogada ou ele pode ser desinterditado, mas também através de resolução plenária, através de avaliação da plenária do Conselho. Então, esses são os passos que tem que se tomar no caso da interdição ética. O que é importante nesse processo? Tem toda uma situação política que tem que ser analisada, tem que ter uma parceria e um conhecimento, porque normalmente outros órgãos fiscalizatórios já conhecem isso, né? Então tem que ter notificação do Ministério Público, tem que ter notificação de outros órgãos para que essa situação seja trabalhada de uma forma mais adequada por todos os envolvidos na questão do cuidado da assistência. Eu sempre falo que a interdição ética, ele é um instrumento que o Conselho tem de muita importância. E como um instrumento de muita importância, ele tem que ser muito bem pensado e tem que tomar muito cuidado com ele. Porque se começa a discutir interdição ética, muitas vezes você acaba banalizando o procedimento. E isso a gente não pode ter. Né? Indicativo para que a coisa busque melhorias, ela não tem obviamente não tem o mesmo peso da interdição. Então, tanto que ela tem que ser uma decisão plenária, ela não pode ser de uma pessoa só. Então, é essa questão que nós precisamos trabalhar. O Departamento de Fiscalização do Conselho entende que esse é um instrumento importante. Realmente ele é pouco usado
e muitas vezes ele é a única forma que a gente tem de tentar encaminhar para solucionar questões graves que estão na assistência, né? Qual que é a preocupação que nós temos que ter? O conselho tem que tomar atitudes no sentido de tentar resolver situações de gravidade que possam estar colocando a população em risco. Por quê? Porque se ele não toma, ou se a coisa acontece à margem disso, e ele tem conhecimento desses fatos, ele pode ser responsabilizado por essas questões. Então, é uma situação bastante delicada, uma situação bastante difícil, né? Ela tem que ser trabalhada com muito critério. Felizmente, a gente tem visto que muitas vezes, quando você tem um primeiro momento, que você tem uma interdição, um indicativo de interdição, algumas medidas são tomadas, tenta se resolver. Eu acho que isso sensibiliza mais os responsáveis, os gestores, e tenta resolver essa situação sem ter que chegar na interdição. Mas uma vez tomada essa definição, o entendimento é que esse processo tem que caminhar até o final, porque senão ele fica banalizado, e aí a gente perde esse instrumento que tem. Né? Eu acho que é isso, em termos assim, do que a gente tem na norma, do que a gente tem no encaminhamento e na discussão da fiscalização. Existem conselhos que têm uma experiência maior com interdição, existem conselhos que não têm essa prática, né? Mas é uma possibilidade que nós temos. Muito obrigado, Rafael. Eu também. Rafael, é o seguinte, ó, do ponto de vista prático, tá? Foi feito um indicativo de interdição, daí passou a decisão, foi nomeado um relator, passou em plenário, a plenária aprovou a interdição ética daquele local. Nós fizemos a interdição, daí o que acontece na instituição? Os médicos lá têm alguma proibição de continuar trabalhando, tem alguma vedação de manter o trabalho médico naquele local? A proposta é de interrupção do trabalho médico naquele local. Inclusive é lavrado um termo que é colocado na entrada da unidade, informando que aquele local está interditado para atividade médica por N motivos, né? É importante que isso fique claro para as pessoas, que isso fique claro para a população, porque isso tem que ser um processo transparente. Então, assim, é importante que a população tenha conhecimento que quando se trabalha uma interdição, na realidade, o que o Conselho está buscando é proteger a população. Não é nenhuma atitude corporativa, não é nenhuma atitude que está buscando só a questão médica, muito pelo contrário. Está buscando a garantia e a proteção da sociedade. Essa é uma dos grandes intuitos, né, o que é pensado para essa situação. Parabéns pela palestra, muito clara, muito objetiva. Só queria esclarecer bem a questão do termo de reciprocidade. Ele só vai ser assinado depois que for votada pela plenária a decisão de uma interdição ética. Sim, na realidade ele é um termo em que o corpo clínico ele está compartilhando a decisão do conselho daquela interdição. Então, a partir do momento que houve uma decisão da interdição, isso é encaminhado na própria resolução, já tem os modelos, tá? Da notificação, do termo de reciprocidade, uma série de questões, e o corpo clínico ele vai concordar com a proposta do conselho e vai estar trabalhando junto com o conselho para essa situação. O corpo clínico é que seria representado pelo diretor clínico, que leva esse termo e vai numa assembleia convocada, votar se sim ou se não e vai assinar. Isso. Não tem nada a ver diretamente com o diretor técnico da instituição nesse momento. Não. Aí a responsabilidade é do corpo clínico. A representação do corpo clínico é o diretor clínico que vai fazer isso. O diretor técnico vai ser comunicado. E o diretor clínico também para que ele trabalhe o termo de reciprocidade. Certo. Perfeito. Muito obrigada. Não, a minha dúvida era bem essa que a doutora Márcia levantou. Eu não tinha conhecimento sobre essas etapas, né? E uma das coisas que sempre houve preocupação por parte aqui do CRM da diretoria
é que em nenhum momento o CREMERS, através do seu departamento de fiscalização, se colocasse contra o corpo clínico. Sim. Né? E sempre houve essa preocupação, Sim. embora eu pessoalmente não soubesse que o corpo clínico teria que ser envolvido diretamente nesse processo. No meu entendimento, veja agora que errado, eu achava que a figura do diretor técnico era a figura com a qual o CRM manteria todos os contatos. Então, são dois momentos. Quando você tem um indicativo, o corpo clínico também já é notificado. Agora, o termo de reciprocidade, ele vai ser, vamos dizer assim, assinado pela Assembleia ali, quando você tem realmente a indicação ele pode ser até assinado ali naquela fase inicial, já mostrando que eles tomaram conhecimento. Mas, efetivamente, a interdição, para ela ocorrer, tem que ter a assinatura do corpo clínico, porque, na realidade, é um trabalho do Conselho junto aos corpo clínico, aos médicos da unidade, né? Porque senão fica como se fosse uma medida do Conselho contra os médicos, e não é, pelo contrário. Inclusive, então, se eu entendi a sua colocação, doutor Fábio, se o corpo clínico não concorda com a interdição, ela não ocorre. Se o corpo clínico não concordar, ela não vai ocorrer. Vai ter que se estender essa discussão até para poder entender por quê, o que está acontecendo, como que é. Mas a resolução ela deixa muito clara, assim, para que seja feita uma interdição tem que ter anuência e esse termo tem que ser assinado pelo corpo clínico. Nós temos uma dificuldade hoje, e a gente sabe que isso não é de hoje, que é a questão da representação do corpo clínico, que vai ser tratada da mesma forma. Pode ser chamado uma assembleia, e aí você tem aquele número que vai lá e que representa isso, né? Muitas vezes isso tem que ser tratado no regimento interno, isso tem que ser definido em outras documentações do hospital, mas que é fundamental a participação do corpo clínico, é fundamental. E uma coisa que a gente precisa deixar muito claro também, essa questão da interdição, ela é uma definição do Conselho, é uma definição da plenária, né? Então, assim, ela é uma responsabilidade compartilhada. Ela não é uma definição nem do presidente. Ainda bem que não é uma definição só do presidente, né? Porque senão ficaria a situação muito monocrática, fica uma situação difícil. Então, assim, quando se faz um relatório e apresenta na plenária, é a possibilidade de várias interpretações daquela situação para que a gente tenha toda a transparência possível e a apresentação das evidências que estão levando àquela situação, né? Só complementando, o que acontece muito hoje? Mas aí nós vamos fazer uma interdição médica, daqui a pouco vem uma ordem judicial e o médico tem que voltar a trabalhar. Aí já extrapola a competência do Conselho. O Conselho fez o papel dele. Se houve uma definição que está acima e que definiu isso, vai ter que voltar, não tem jeito. Mas o Conselho fez o papel dele. Não é... Às vezes a gente encontra essa situação e depois, mais para frente, encontra problemas e aí o Conselho vai se eximir dessa responsabilidade enquanto fiscalizador dessa atividade. Porque aí não cabe a ele essa definição, né? Parabéns pela brilhante explicação. Eu tinha uma dúvida a respeito dessa indicativa de interdição. Existe alguma situação com gravidade suficiente que seja um indicativo de interdição na primeira vistoria? Tem. Um exemplo que eu entendo, ali tem, na resolução tem, ele coloca falta de recursos humanos. Por exemplo, você vai lá e não tem plantonista, né? Essa é uma situação que pode ensejar um indicativo de interdição numa primeira vistoria. Gente, e isso acontece. A gente acha que não, mas isso acontece. A gente tem notícias, a gente tem, por exemplo, se chegar numa unidade de terapia intensiva que não tem plantonista. Quer dizer, você vai fazer um indicativo, 24 horas eles vão ter que resolver aquele problema, né? Então, assim, chegou no hospital, quem que está? O plano não tem plantonista, quem está cobrindo aqui é o plantão lá de baixo. Não pode. Então, eles vão ter que resolver isso, né? Outra situação é falta de equipamentos, de medicamentos essenciais. Óbvio que a gente tem que tomar esse cuidado. Situações essenciais que podem levar a essa situação. Tem algumas outras situações que podem ser discutidas com mais cuidado. Um dos exemplos
por exemplo, é a falta de diretor técnico. Obviamente que isso vai ser visto com outros olhos, né? Mas também está lá na resolução como das possibilidades de indicação de interdição. Não no primeiro momento, obviamente, né? Mas lá na resolução ele trata muito claramente dessas questões. Doutor Vitor, obrigado. Doutor, parabéns pela explanação. O senhor fez um comentário que realmente em 2012 nós vivenciamos no município de São Leopoldo que houve uma interdição ética do hospital seguindo todos os ritos normais, todos os ritos necessários. E houve questão de 2 horas após a interdição uma liminar de uma juíza federal, cancelando essa interdição. A minha pergunta, o Conselho, mediante esse aspecto, ele tem que ingressar imediatamente a uma instância superior ou acatar? Eu acho que num primeiro momento ele tem que acatar, porque é uma ordem que tem que ser trabalhada. Agora tem que ser uma definição que vai ser discutida e que vai ser avaliada, inclusive com o departamento jurídico do Conselho, para poder ver quais vão ser as providências que vão ser tomadas, né? Em que instância que ele pode recorrer ou como que isso pode ser feito. A gente vê uma situação e que ela é bem diferenciada, antes de 2016 e depois de 2016. Porque até 2016 a gente tinha algumas normatizações, mas que elas não eram normatizações, vamos dizer assim, de âmbito nacional, tinha muita questão que era trabalhada a nível local. A gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul tinha algumas questões voltadas para essa questão da interdição, algumas das propostas iniciais, inclusive, foram feitas aqui, mas acabava que isso perdia força, porque não era uma resolução, vamos dizer, a nível nacional. Hoje, o cuidado que a gente tem que ter, porque a gente tem uma resolução, obviamente que a resolução ela é infralegal, mas ela tem um poder de força de lei para os médicos, né, nesse entendimento. E acaba que ela é vista, talvez, de uma outra forma, hoje, num julgamento de uma situação como essa. E aí, se a gente consegue fazer todos os passos de uma forma adequada, a gente não deixa nenhum espaço para ter questionamento de que houve atropelo ou de que a resolução não foi cumprida, que é outra situação também que às vezes acontece. Olha, vocês estão interditando, mas vocês não deram nem o tempo da pessoa fazer isso, nem discutir. Então, assim, é importantíssimo que essa resolução seja entendida, é importantíssimo que seja acompanhada, inclusive, pelo jurídico do Conselho, se todos os passos foram feitos, se está tudo correto, para ter uma chance maior. Mas mesmo assim, os entendimentos são diferentes. Eu acho que aí isso chega no nosso limite, da competência nossa. O que nós fizemos é o quê? Do ponto de vista ético, profissional, pode ser feito. Se o entendimento é outro, aí já é outra instância. O Conselho pode recorrer, mas aí é uma definição que vai ter que ser discutida muito internamente para ser. Nós fizemos lá em Minas, nós fizemos uma interdição de uma UPA. Ela durou 1 hora e pouco. Mas fizemos, né? Porque assim, a condição de assistência lá era precaríssima. Mas o entendimento que era preferível ser precário do que não ter nada, eu acho que essa discussão pelo Conselho, ela é feita antes, né? Porque ninguém vai fazer uma indicação assim, sem fazer uma avaliação muito cuidadosa, né, gente? A gente sabe da situação de assistência, da necessidade, da falta de recursos, às vezes da única estrutura que tem ali no local, mas aí chega num ponto que você tem que avaliar, quer dizer, vale a pena se manter o risco da assistência numa única estrutura que pode estar fazendo mais mal do que bem? Porque se você tem uma estrutura, né, esse é um pensamento, você tem uma estrutura que está funcionando mal, mas ela está ali, as pessoas vão recorrer àquela estrutura, mesmo que elas tenham um atendimento precário. Se ela não está funcionando, ela não está ali, as pessoas pelo menos vão ter condição de procurar outras, né? Esse que é um entendimento, porque às vezes é oferecido um serviço que na realidade não responde a nada daquilo que está sendo proposto, né? É uma situação muito delicada, não é fácil não. A gente entende e participa desse processo, é muito difícil mesmo. Um cuidado que eu acho que a gente tem que ter também é a questão da gente avaliar com muito cuidado
quando e como, porque senão a gente banaliza também aqui o processo, né? Eu queria fazer um comentário e dar uma ideia. Como conselheiro da fiscalização, a gente participa ao longo desse ano aí, que foi um aprendizado, e nós nos deparamos com muitas questões que poderiam ser resolvidas se o diretor técnico tivesse conhecimento das suas atribuições. Aí o conselho, como órgão que cuida dos médicos, eu acho que seria muito adequado que, não sei se teve no passado, mas que a gente tivesse algum tipo de orientação para os diretores técnicos dos hospitais, explicar para eles as atribuições que eles têm. Isso ajuda em muito a fiscalização e todo este processo aí, né? A função nossa é ajudar tanto a instituição, o paciente e o médico. O diretor técnico, algumas vezes, eles têm, é um médico, mas ele está lá com um caráter político, mas ele também, por ser médico, ele tem a sua responsabilidade, o seu conhecimento. O que a gente observa é que eles não têm a dimensão da responsabilidade que ele tem perante a instituição. Então, acho que seria bom que o Conselho fornecesse um tipo de palestra educativa ou que mostrasse quais são as resoluções vigentes, as responsabilidades do diretor técnico e do diretor clínico, e isso já ajuda bastante aquela instituição. Porque as demandas que chegam na fiscalização ou vêm da corregedoria, ou vêm do Ministério Público, ou vêm de algum colega, mas sempre porque alguma coisa não está funcionando de maneira adequada. Se o diretor técnico está mais interessado, mais eficientemente comprometido com a instituição, muitas das situações nem ocorreriam. Então, eu acho que como conselho, e aí vai uma sugestão para o ano que vem, que se faça alguma coisa em relação aos diretores técnicos. A gente vê nas câmaras de julgamento os diretores técnicos aparecendo, né, e agradecendo por tomarem conhecimento de uma situação que eles não tinham conhecimento. Uma resolução é feita e a gente supõe que o diretor saiba. Então, como conselho, eu acho que seria interessante isso. Eu acho que vai ser muito interessante o dia que nós, enquanto conselho, conseguimos organizar, vamos dizer assim, um curso para formação de diretor técnico, um curso para formação principalmente de diretor clínico, né? Isso acho que é um caminho muito interessante que a gente pode fazer. Porque a gente tem que lembrar, né, gente, a gente aqui está discutindo a ponta final. Eu acho que enquanto conselho, nós temos que trabalhar muito antes, a gente tem que trabalhar muito mais com prevenção, com cuidado, com a orientação, porque muitas vezes acontece isso mesmo, né? A pessoa assume um cargo de algum cargo diretivo sem ela saber quais são as responsabilidades, sem ela saber quais são as possibilidades e quais os caminhos que ela tem que ter, né? Então isso é acho que é uma proposta bastante interessante, porque se a gente conseguir instrumentalizar melhor essas pessoas, certamente eles vão ter a possibilidade de tentar resolver algumas questões que podem ser pequenas lá no nascedouro, mas que se você não consegue tratar, ela vai crescendo e vira uma situação. Outro dia a gente estava fazendo uma avaliação, conversando com um diretor, ele falou assim, com essa questão da terceirização, hoje a gente não sabe mais a titulação do médico, o médico vai prestar serviço, mas não sabe por quê. A responsabilidade é sua. Independentemente de onde que vem o médico, para ele trabalhar na sua unidade, você tem que saber, você tem que pedir Então, assim, como a situação está mudando, as pessoas também vão flexibilizando um pouco essas questões e tem dificuldade mesmo nesse entendimento, né? Eu sou diretor técnico do Instituto de Cardiologia. Quero fazer analogia ao Cremers, que há cerca de 3, 4 meses atrás, ainda esse ano, foi feita uma palestra muito rica, muito interessante, sobre a formação não só dos diretores técnicos, como dos clínicos. Nós tivemos aqui presente com N pessoas de todo o Rio Grande do Sul, então é um elogio ao Cremers. Isso é muito bom. Ele está pensando nisso Isso é muito já há mais tempo que o doutor sugeriu. Isso é muito bom.
Vamos elogiar a doutora Márcia, que organizou brilhantemente aquele curso de diretor técnico e clínico. E quem quiser acessar, está no YouTube, aquela aula de diretor técnico e clínico. Até pode sugerir, tá, pessoal. O diretor clínico técnico Cremers está na aula. Foi, acho que há 3 meses atrás. Obrigado, doutor. Doutor Marcos André. Boa noite. Eu sou conselheiro do Departamento de Fiscalização também, junto com a Tremeia. Uma situação como essa que o senhor colocou, de o exemplo, né, da UTI, de não ter o médico, enfim, plantonista, seja significativo de interdição. Uma situação que raramente a gente, acho que não pegamos ainda nenhuma a esse ponto, mas uma situação muito comum é quando a gente pede as escalas de plantão, seja da emergência, seja do setor que tinha que ter o médico plantonista, e essa escala vinha com falhas. Ou um número de profissionais insuficientes para o número de pacientes atendidos na unidade. Isso por si já também não se enquadraria na mesma situação da falta do profissional? Vou te dar minha interpretação pessoal. Eu acho que isso aí é uma situação que a gente acompanha e vem em muitos lugares. Exato. Eu acho que num primeiro momento, essa questão de uma escala falha, ela é, para mim, o primeiro passo seria uma notificação imediata do diretor técnico e do diretor clínico, porque é responsabilidade, né, deles de resolver essa questão. Eventualmente, se essa falha não for coberta, ou se ela trouxer risco para assistência pela falta, aí sim eu acho que pode ser uma interdição, um indicativo. Mas eu acho que num primeiro momento nós temos que trabalhar com a possibilidade de solução de organização. Inclusive chamar, olha, isso aqui é uma coisa que realmente pode ser, inclusive, um indicativo de interdição. Então vamos tentar resolver isso aqui, vamos ver como é que nós vamos fazer isso aqui, dar um prazo, tem que organizar. O que não pode é funcionar sem. Aí já é uma outra situação concreta, né? Isso a gente, no momento da fiscalização, a gente normalmente já faz esse comunicado de forma normal ali, né? O diretor técnico está faltando, não pode, enfim. E isso depois, lógico, vai apontado no relatório. Isso pode estar, sem ser um indicativo de interdição, mas pode ser um dos pontos no termo de notificação. Em que você vai fazer o termo de notificação, que pode ser entregue na hora, inclusive com prazo para ele solucionar. Perfeito. 5 dias, 7 dias, 10 dias, aí vai ser avaliado. Né? A questão é que eu acho que a gente também tem que buscar utilizar o que as resoluções nos permitem. Então, assim, nós temos que colocar na prática o uso do termo de vistoria, o uso do termo de notificação, porque a gente não perde tempo na proposta de solução dos problemas, entendeu? Muito obrigado. Em termos de vistoria, é possível colocar o prazo também de algumas irregularidades? Aí já é notificação. Aí é notificação. O termo de vistoria, ele é quase que fosse um relatório da fiscalização que foi feita. Tá, só um E ele tipo pode de recibo. apontar algumas, e ele até aponta algumas situações, mas que você vai apontar e que depois vai ser trabalhado melhor no relatório. E aí, hoje a gente discutiu com o pessoal aqui para deixar muito clara essa situação, né, gente? O termo de vistoria e o termo de notificação são informações preliminares. Na realidade, o que vai ser encaminhado depois para o hospital é o relatório. O relatório é que vai ter, que a pessoa vai chegar, vai pegar todos os dados, vai poder trabalhar, vai poder tirar, colocar, organizar e mandar. Então, assim, o documento, vamos dizer, o documento que finaliza todo esse processo é o relatório. E aí a gente tem que trabalhar uma outra situação que é uma dificuldade que a gente tem, porque a gente tem uma tendência muito grande de fazer a fiscalização. Porque a demanda é muito grande. Agora, e aí, depois que a gente faz a fiscalização? É uma outra situação que a gente... Então, hoje a gente tem discutido muito o cuidado que a gente tem que ter de acompanhar a fiscalização, acompanhar as propostas feitas. O aplicativo, ele tem um módulo que ele faz isso. Ele te dá você faz o cadastro, ele te dá a data do cadastro, se você deu um prazo, você registra lá, ele fica com pendente, você tem como abrir e olhar, e para poder fazer um acompanhamento do funcionamento do departamento. Então eu fiz uma fiscalização, deu um prazo de 30 dias para poder resolver.
Não tem jeito, daqui a 30 dias, se eu não recebi nenhuma informação de que aquilo foi resolvido, eu tenho que voltar lá e tenho que ver, porque senão isso cai no descrédito, né? Então, assim, eu tenho um entendimento que é muito mais interessante a gente focar o trabalho de uma forma que a gente faça ele completo, do que fazer um tanto de fiscalização sem nenhum resultado. Podemos utilizar, e aí tem que se discutir o fluxo interno de cada conselho, mas eu acho que a gente tem que ter um trabalho de notificação das autoridades competentes, tem que pegar esses relatórios e encaminhar para o Ministério Público, encaminhar para a Vigilância Sanitária, encaminhar para a Secretaria de Saúde, encaminhar para... E solicitar. Nós fomos a gente viu teve uma experiência de visitar um conselho, que eles fizeram um negócio que eu nunca tinha visto. Qual que é a prática que a gente tem? O Ministério Público pede a fiscalização, a gente faz a fiscalização, manda, daqui a um tempo eles perguntam, pedem para a gente fazer outra fiscalização para poder ver se mudou, não é isso? Num conselho que nós visitamos, eles inverteram um pouco. Eles fizeram mandar, daqui a um mês, 2 meses, eles mandaram para o Ministério Público perguntando o que tinha sido feito com a fiscalização que tinha sido encaminhada. Uma boa ideia. Eu acho que nós vamos seguir por esse caminho também. Porque assim, eu acho que a gente tem que trabalhar em parceria mesmo. A gente tem visto uma coisa que não acontecia muito. Algumas cobranças maiores, inclusive abertura de processo administrativo e de questão do ponto de vista do Ministério Público, tendo como fundamento as fiscalizações, né? Eu acho que isso é um caminho muito, muito interessante de acontecer. E eu acho que tem que estreitar esse relacionamento, sabe? Eu acho que tem que estreitar porque são braços operacionais diferentes. Então a gente tem que estreitar. Aqui hoje o pessoal me falou que o Conselho também tem um termo de cooperação com o Ministério Público, que ele tem que ir sendo de tempos em tempos revisto, a situação, o contexto vai mudando, a gente tem que ir adequando esses termos, mas essa proximidade é fundamental para que a coisa aconteça. Sabe? Eu acho que a gente tem que trabalhar por aí. E aí a gente tem que discutir mesmo, né? Porque às vezes a fiscalização, se a gente não tomar cuidado, ela acaba sendo uma coisa que ela frustra um pouco, porque você consegue apontar uma série de coisas, mas infelizmente você não consegue resolver todas, ou muitas. Mas aquelas que a gente consegue resolver, eu acho que ela tem um resultado muito positivo, né? Então trabalhar com o Ministério Público, trabalhar com Vigilância Sanitária, trabalhar junto com o gestor. Então assim, pegar mesmo as fiscalizações, marcar de repente, encaminhar, mas depois, secretário de saúde, olha aqui, nós temos eu tive uma situação lá em Belo Horizonte, nós fizemos isso, numa instituição lá, pegamos todos os relatórios de fiscalização, fomos lá no secretário levar, aqui isso aqui está assim, para persistir, nós temos que tomar alguma atitude, porque senão isso cai no esquecimento, né? A gente já fazendo isso, às vezes já é difícil de conseguir mudar, né? Isso aí. Alguém mais alguma pergunta? Doutor Fábio, gostaria de agradecer a sua vinda aqui lá do Minas Gerais. Foi muito proveitosa, sem dúvida, essa aula aqui. Nós vamos querer manter esse laço com o senhor também para questionamentos futuros, né? Estou à disposição. Uma coisa que a gente colocou aqui hoje, gente, esse processo é um processo dinâmico. Esse processo da fiscalização é um processo absolutamente dinâmico. Essas plataformas, esses roteiros, essa situação, eles são passíveis de correção, né? E à medida que as coisas vão acontecendo, eles têm que mudar. Tanto que tem uma comissão que está o tempo inteiro estudando isso, trabalhando em cima disso. Mas é absolutamente fundamental a participação dos regionais. É absolutamente fundamental a participação dos departamentos de fiscalização, que obviamente vão contribuir muito com ideias, com coisas práticas mesmo. Eu estou fazendo essa fiscalização aqui, eu vi uma coisa que está aqui no roteiro, que hoje já não cabe mais, aciona, manda para o federal, que isso vai ser reavaliado. O que for de norma de referência que puder ser mudado rapidamente, é mudado rapidamente. O que for, às vezes, por exemplo, de estrutura que foi aprovado em plenária, porque esses roteiros todos foram aprovados em plenária do federal, isso vai ser discutido, porque tem que levar numa nova plenária para poder mudar. Mas a gente tem que trabalhar assim. Eu falo que tem um trabalho inicial que está sendo posto, mas inicial já de muito tempo, né? Mas como ele vai mudando o tempo inteiro, ele acaba sendo inicial. Mas é fundamental a participação
dos departamentos de fiscalização dos conselhos, para que a gente possa realmente modificar, crescer, melhorar a aplicabilidade, uma série de coisas que precisam ser feitas. Eu queria só mais um questionamento, eu queria saber a experiência que o senhor tem em relação às fiscalizações em conjunto com outros conselhos. Por exemplo, aqui no estado tem clínicas que aplicam Botox, né, que geralmente não tem médico, mas o conselho é notificado, informado que lá está ocorrendo a aplicação de Botox por alguém não médico e pode estar acontecendo alguma coisa em não conformidade. Então, muitas vezes, algumas vezes nós fomos desses locais, ou era um biomédico, ou era um enfermeiro, ou era um odontólogo. Então, as fiscalizações com esses outros órgãos, assim, a experiência que você, se tiver, a contribuição que ela pode dar na resolução do problema que se levantou. Só tem alguma experiência da praticidade? Na realidade, eu tenho visto, isso existe, isso é feito, mas eu não vejo isso acontecendo nos lugares que a gente tem visitado de uma forma muito, vamos dizer assim, frequente, né? Eu acho que é um caminho, eu acho que é uma forma que pode ser feita, principalmente com o Ministério Público, se isso puder acontecer. Mas hoje o pessoal até deu uma informação aqui que quando faz essa fiscalização dessa forma, ela tem ela tem uma outra visibilidade, ela tem uma outra forma, inclusive de quem está sendo vistoriado. Então é uma proposta que pode ser feita, mas eu não vejo isso, eu não tenho visto isso como uma forma habitual de acontecer. Mas é o caminho. O que tem aqui é que todo mês tem uma reunião do grupo de agentes fiscais, né? E sempre um ou que outro conselho tem uma demanda e requer um auxílio, né, dos outros conselhos, né? E isso tem, de uma certa maneira, tem unido os conselhos, né? E o local vistoriado, a impressão que dá é que eles têm uma preocupação maior em sanar aquelas inconformidades, até porque não está só a medicina, o odonto, o CREA, a CREFITO, estão em conjunto, a vigilância às vezes vai junto, né? Eu acho que potencializa, né? Eu acho que ajuda. A ideia é potencializar para solucionar. Quando a situação ela está realmente... Aí a gente tem que tomar muito cuidado para poder avaliar se é uma situação que está abrangendo essa situação como um todo, para não correr o risco de ter uma questão de avaliação de atividade profissional e que acaba sendo feita de uma outra forma, né? Mas normalmente as questões são compartilhadas, a dificuldade que está para um, está para o outro, está para o outro, está do mesmo jeito. Acho que pode ser feito, é uma proposta. Perfeito. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Uma salva de palmas, então.